A Marlise avisou que não vem, então acho que seremos nós. Falta o Guilherme ainda. Se vocês entraram no Moodle para ver com relação à aula de hoje, eu ainda não postei um vídeo da parte de PET e poliacetal e a parte de policarbonato e polimetilmetaquilato. Eu acabei gravando a aula ontem, mas acabou dando um problema no microfone e o som ficou muito ruim. Tive que gravar hoje de novo. E aí no final eu também tive um problema com o meu mouse, enfim. Eu vou ter que fazer uma ligeira edição, então eu vou demorar um pouquinho mais para liberar a segunda parte da aula, tá? Mas eu vou deixar de qualquer forma para vocês assistirem e a gente vai, enfim, comenta sobre essa aula quando vocês quiserem, tá? Quando vocês tiverem dúvidas, tá? Coloquei também o PDF das aulas, já estão lá para vocês poderem acompanhar, tá? Essa foi a nossa última aula que eu dou o conteúdo para vocês, né? Na próxima aula a gente não vai ter, porque tem o Pense, né? Mas igual eu vou deixar a lista de exercícios para vocês resolverem. E daí na semana seguinte a gente não precisa ter aula, menos que alguém queira, porque eu vou deixar para vocês fazerem os seminários que vocês apresentam no primeiro dia, que a gente já volta depois do recesso, tá? Lá no dia 6. Não, 5. 6 é na quinta. No dia 5, tá? Alguma dúvida? Tudo certo aí? Tranquilo. Das aulas anteriores, alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Eu ainda não olhei a atividade do polietileno. Ainda não consegui. Vou ver se eu faço isso tudo essa semana para finalizar, e daí já dou retorno para vocês também. Tá? Então, como eu sei que vocês não olharam a aula, bem provável que não, e também não olharam a segunda, porque eu não postei, né? Então, meio difícil olhar. O que eu quero fazer na aula de hoje é uma apresentação bem rápida para vocês, para ajudar vocês a fazerem os seminários, tá? O que eu observo ao longo do tempo, né? Vocês precisam aprender a apresentar trabalhos, porque vocês vão apresentar o trabalho de conclusão de vocês e vocês vão ter que fazer uma apresentação para uma banca. E eu acho que durante as aulas a gente já tem que ir mostrando para vocês como é que a gente faz as apresentações. E acho que esse é um bom momento para pelo menos, cara, a gente não vai conseguir treinar muito bem a parte da oratória, porque a distância já é difícil. O ideal é quando é presencial, apesar de que, né, espero que no ano que vem as coisas normalizem. Eu quero mostrar nessa apresentação para vocês, assim, mostrar o que eu não quero e mostrar o que eu quero, tá? Eu achei uma apresentação de uma aula que eu tive no doutorado e eu achei muito boa, bem didática, assim, para vocês entenderem e aplicarem na hora de montar a apresentação, tá? Principalmente que é um tema que vocês é um tema que vocês não dominam, né? Então, qual que é a tendência? A tendência é quando a gente não domina, que a gente não tem certeza daquilo que vai apresentar, a gente enche de texto, tá? Isso fica terrível para uma apresentação. Tá? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com relação a isso. Se já tiveram que apresentar algum trabalho? Em alguma disciplina vocês já apresentaram? Desde que vocês entraram no curso? Alguém já? A apresentação é uma coisa mais simples, não muito complexa, né? Mas era apresentar uma resposta a uma questão ou algo assim, né? Ou um trabalhinho assim, mas não muito complexo. O mais complexo foi na de comunicação, acho que foi assim, mas também não foi aquelas coisas, não. Mas aí vocês fizeram o quê, Daniel? Apresentaram algum tópico que vocês escolheram, assim? Tipo, alguma coisa mais aleatória ou que tinha a ver com alguma das disciplinas? Não, no caso, foi de física, no caso era apresentar a resposta a uma questão, tipo, explicar a prova, na verdade, né? E de comunicação que tinha que, como é que era, deixa eu me lembrar, pesquisar sobre um tema e apresentar, e era em dupla aí também. Tá. Tipo, apresentar, mas ela avaliava sobre a forma que ia se expressar, se comunicar, né? Sim. Não sobre o tema do trabalho, né? Entendi. Não era tanto o conteúdo, mas a maneira como se apresentava. Mas isso, tá. Então, né, acho que já é um começo. Mas lembrem que depois, quando vocês forem apresentar o TCC, são as duas coisas, né? A forma como se apresenta e o conteúdo, tá? E são essas duas coisas que eu quero ajudar vocês a irem já desenvolvendo agora nessa apresentação dos seminários, tá?
Então, eu vou mostrar para vocês essa apresentação bem rápido. Deve levar uns 20 minutos, não mais do que isso, para pelo menos vocês terem um norte, porque não quero ver aquelas lâminas cheias de texto que normalmente o pessoal traz, que faz, sei lá, um dia antes da apresentação, e no fim acaba perdendo a oportunidade de fazer um trabalho melhor, tá? Vocês estão vendo? Sim, né? Sim. Tá. Então, deixa eu... Aqui tem, eu vou botar, vou disponibilizar isso para vocês, isso aqui eu vou pular, porque vocês já sabem, tá? Vocês podem usar qualquer tipo de ferramenta para fazer a apresentação, né? O PowerPoint ou o Prezi. Eu nunca usei, particularmente não gosto muito, porque acho que tem muita firula, mas enfim, eu não gostar não quer dizer que vocês não possam usar, tá? Acho que depois eu vou deixar, como é que eu vou dizer? Eu recomendo que vocês baixem essa apresentação e guardem para vocês, porque eu acho que depois o Moodle deleta, se eu não me engano, acho que depois de um tempo todo o conteúdo é deletado. Não tenho bem certeza, mas acho que isso que acontece. Para vocês usarem depois ao longo das disciplinas e depois para o trabalho de conclusão, para vocês já terem pelo menos um formato, tá? Então, normalmente quando a gente vai fazer uma apresentação, se faz um sumário, tá? Onde tu vai elencar ali todos os itens que vão aparecer na apresentação, tá? Vocês podem ou não colocar na apresentação do seminário. Eu vou deixar isso a critério de vocês, tá? Eu quero outras coisas que são mais importantes, tá? Porque essa apresentação ela tá mais no formato de TCC mesmo, tá? Por exemplo, aqui a gente não vai ter a parte experimental, nem resultado de discussão, porque a gente está falando sobre um tópico teórico, tá? Então, aqui começa a parte que eu quero chamar a atenção, porque pode parecer bobo, meio óbvio, né? Mas é o que a gente acaba vendo. Então, eu deixei para vocês aqui no Moodle, deixa eu confirmar que eu estou com o Moodle aberto. Se eu não deixei, eu vou colocar os critérios que eu uso para avaliar a apresentação. Acho que eu não botei, mas eu vou colocar no Moodle, depois eu posso abrir para vocês, tá? Os pontos durante a apresentação que eu avalio, para vocês olharem e saber. E vocês me conhecem, já me conhecem, né? Pelas duas disciplinas, eu sou bem chata na hora de avaliar. Então, por exemplo, eu acho que especifiquei para vocês que o tempo de apresentação era no mínimo 15 minutos, né? Me corrija se eu estou errada. Acho que no mínimo 15, no máximo 20, né? Alguém lembra? Alguém? Eu acho que era isso. Alguém comentou alguma coisa, só que não sei se foi na tua disciplina, mas alguém comentou algo parecido. Tá. Eu vou colocar nesse documento que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou colocar, então, o tempo mínimo de apresentação é 15 minutos. Apresentou menos que 15 minutos, leva desconto. O tempo máximo de apresentação é 20 minutos. Se apresentar mais que 20, é descontado também. Vocês têm que aprender a ficarem no tempo. Claro que eu não desconto muito, né? Mas desconto, tá? Para vocês. Enfim, a punição é a única forma de ferramenta que se mostra efetiva para algumas coisas, tá? Depois tem outros itens ali, depois eu abro o documento para mostrar para vocês, tá? Com relação a esse aqui, né? O slide ruim, muito texto, tá? Ninguém quer parar para ler um texto durante uma apresentação. A apresentação precisa ser dinâmica, tá? Então vamos passar. Letra muito pequena. Quem é que vai parar para ler isso daqui? Né? Não coloquem esse tipo de coisa. A pessoa já vai estar pensando, sei lá, no que ela vai jantar depois, tá? Não use animações distrativas, tá? Eventualmente, se for alguma coisa, por exemplo, o vídeo que vocês fizeram, né? Vocês puxaram bastante no vídeo, ficaram bem bons, assim. Com os guias que eu fui dando depois, na hora da correção, no formato final, ficou bem bom, tá? Claro que, como num vídeo, tu pode colocar animações. Se tu vai colocar uma ou outra, tudo bem. O problema é se a pessoa coloca, tipo, aqui tem 3 frases. De repente, as 3 frases aparecem se arrastando. Acaba ficando monótono, né? As pessoas se cansam, tá? Né, não ultrapasse as margens com animação, seja consistente com a animação que você usa. Tá? Um bom slide usa de 1 a 2 slides por minuto da sua apresentação. Tá? Não vai colocar 50 slides para ser apresentado em 10 minutos, porque também daí vai ficar correndo, né? Também não faz muito sentido. Da mesma maneira que colocar
um slide cheio de texto que tu vai ficar lendo, tá? Tem que achar um equilíbrio na hora de montar essa apresentação, tá? As sentenças são apresentadas na forma de tópicos, né? Evitar sentenças complexas e completas também, né? Inclui até 5 pontos por slide e evita verbosidade, né? Usar somente palavras-chave e frases, tá? É mais ou menos como aparece nesse slide aqui, né? Tem 4 itens. Fica os tópicos são para ajudar a gente a lembrar o que tem que ser dito, né? E não a gente ler o que tem no slide. Claro que, eventualmente, uma ou outra linha não tem problema, tá? Se necessário, mostre um ponto por vez, ajuda a plateia a prestar atenção no que está sendo dito, previne a leitura prévia pela plateia e ajuda a manter o foco da apresentação. Então, quanto mais clean, mais limpo o slide tiver, e claro, quanto mais vocês, né, vocês precisam fazer um treino antes da apresentação. Isso sempre ajuda, 1 a 2 vezes. Claro que depois, quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão, vocês vão fazer no mínimo umas 3, 4 vezes com o orientador junto para dizer, ó, tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Pelo menos um bom orientador faz isso também, tá? Esse daqui é um slide que acho que ele é meio poluído, é muita informação para um único slide, né? Tem as reações químicas, tem o gráfico da análise, tem a tabela, é muita coisa, a gente vai olhar para o quê enquanto a pessoa está falando. O ideal teria sido colocar 2 e 2, tá? Use pelo menos uma fonte de 18 pontos, né, de tamanho, então o tamanho da letra é importante, não muito grande, não muito pequeno. Usar fontes diferentes entre os pontos, né? Por exemplo, o título ali está com uma fonte, né? Ele é maior para chamar atenção. O que está sendo colocado em tópicos, ele é menor, tá? Claro que aqui ele cita tamanhos que são mais ou menos uma indicação, servem como indicação. Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem, tá? A fonte é muito importante também, né? Times e a Arial são as melhores para apresentação, porque, enfim, o olho já está acostumado e elas não são cheias de firulas, tá? Se você usar uma fonte muito pequena, sua plateia não estará apta a ler o que você escreveu. Use maiúsculas somente quando necessário. É difícil de ler, né? Maiúsculas são usadas para dizer quando a pessoa está enfatizando, parece que ela está gritando, tá? Não use fonte muito elaborada e né? A última fica bem difícil de ler, tá? Disciplina de seminários. As cores, bem importante também. A cor tem que ser compatível com o fundo que vocês estão utilizando, né? Esse amarelo não dá para enxergar nada, tá? Tu vai trocar a cor é para enfatizar alguma coisa também, tá? Usando cores para dor, está distraindo e aborrecendo. Usar essa cor diferente para cada ponto é desnecessário, né? Use uma cor diferente para um ponto secundário com cuidado. E nunca façam como na última, né? Que cada letra está escrito com uma cor diferente, né? A menos que seja uma apresentação para crianças ou coisa do gênero, tá? Tentem usar fundos simples, né? Evita não ficar poluído, tá? Use preferencialmente o mesmo fundo ao longo de toda a apresentação, tá? Não fiquem trocando também, porque não fica cansativo, tá? Aí tem as opções, né? O PowerPoint tem 500 mil opções de fundo, fora os que tem na internet, tá? Esse fundo aqui é terrível, tá? Tem que ficar trocando a cor das fontes. Usar gráficos e figuras sempre são bem-vindos, tá? Porque tu consegue enxergar melhor do que colocar informação em formato de texto, né? O gráfico ou uma imagem é bem mais visual, tá? Sempre coloquem título nos gráficos, até para ajudar vocês na hora de montar e de lembrar, né, durante a apresentação, sobre o que aquele gráfico está remetendo, o que ele está querendo dizer. Coloquem as legendas, que já é uma ajuda, já é uma cola, tá? Esse aqui é um gráfico bom, tu consegue enxergar tudo, tá? Tu consegue ver o eixo X, o eixo Y, os números ali da variação, tá? A legenda também tá boa. Esse daqui tá muito simples, né? Dá para enxergar, dá, mas acaba ficando tipo, eu copiei essa tabela e colei aí e não me preocupei muito em elaborar ela, tá? Tipo, tá copiado do texto do Word, da onde foi feito a apresentação, tá? Esse daqui é terrível, não dá para enxergar nada. Esse daqui também tu não enxerga nada do que está escrito embaixo, né, da descrição da figura. Tu consegue enxergar
a legenda, desculpa, a bibliografia, que é importante, mas não é ela que tem que estar destacada na apresentação, tá? Sempre lembrem de referenciar, né? É importante isso. Se eu esquecer de falar, tem que sempre referenciar. Esses gráficos estão muito pequenos, não dá para enxergar nada, e tem que contar que o apresentador vai saber guiar para saber aonde olhar e como olhar o gráfico, tá? Esse daqui já está um pouco melhor, mas está ruim ainda, porque a gente não consegue enxergar o eixo X, né? E nem os valores do eixo Y também, tá? Esse aqui sim, esse aqui está melhor, já está mais limpo. Mas mesmo assim, né? A legenda ali embaixo ainda está difícil de ler. A bibliografia está muito mais em evidência. Tá? Esse daqui também está terrível. Tá? Então, são exemplos de coisas para vocês evitarem de fazer. Esses gráficos do tipo pizza, eles são bem interessantes. Tá? A gente consegue enxergar e ver bastante informação. Mas, vai colocar uma legenda desse tamanho do lado, ninguém vai parar para olhar. Tá? A pessoa vai ter que lembrar de porque ela precisa explicar na hora. Esse aqui também está terrível. Um preto e branco pior ainda, né? Hoje em dia, pelo menos né, nas revistas, quando a gente faz a publicação, é possível fazer as impressões coloridas. Antigamente não dava, tu precisava pagar. Hoje em dia não precisa. Então, figuras que vão estar com a descrição preta ou cinza são mais difíceis hoje em dia. Tá? Então, isso já melhorou bastante. Esse aqui terrível também, né? Não dá para enxergar. Outros exemplos de gráficos que são ruins. Aqui está sendo apresentado as referências bibliográficas. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Aqui é um gráfico que só apresenta as referências. Tá dizendo ali quem são os autores, qual que é a revista, o título do trabalho, tá? E está se referindo lá à figura 2, que é do slide anterior. A gente sempre faz a citação aonde a figura está aparecendo, nunca no slide depois, porque já não vamos lembrar qual que é o gráfico, tá? E o ideal é tu colocar onde a referência está sendo utilizada, e não lá no final, como muita gente coloca, porque no final tu já não vai saber do que estava se tratando, tá? No trabalho de vocês já nem é tanto caso, né? Provavelmente vocês vão pegar mais um livro e vai ser ele que vai ser a referência. Não esqueçam de colocar isso no trabalho, vocês não vão ter várias referências, tá? Esse daqui é uma outra, né, com a tabela com os valores terríveis. A pessoa, na hora da explicação, tem que enfatizar o que tem que ser olhado, né, quais são os valores que são importantes, senão só está jogado ali a tabela, tá? Sempre confiram, né, quando vocês forem fazer os slides, a ortografia e gramática, para não apresentar erros de português, né, ou erros de digitação, tá? Se a apresentação não for em sua primeira língua, peça um especialista para corrigi-la. Quando vocês começarem a apresentar em inglês, e tenho certeza que um dia irão, peçam para alguém que entenda um pouquinho mais corrigir, tá? Conclusão da apresentação, tá? Usar um slide para conclusão, sempre por conclusão, tá? As apresentações, elas precisam ter uma introdução, um slide de introdução para mostrar o que vocês vão fazer, o que vocês vão apresentar, e depois, ao longo, os itens que vocês vão apresentar. E no final, eu preciso ter uma conclusão, por mais que seja um tópico teórico, tá? E, normalmente, quando se o tópico não é tão interessante, ou se a pessoa não está tão engajada na apresentação, as pessoas vão ler a introdução, vão prestar atenção na introdução e depois lá na conclusão, para ver se vale a pena elas retornarem ao trabalho de vocês, tá? Critique seus slides antes da apresentação, tá? Transições e efeitos devem enfatizar as ideias e não saturar o público. Som, imagem e música aumentam o interesse do público, mas nunca exagere. Defina o intervalo entre as apresentações. Análise visual da apresentação, tá? Pode terminar o slide com a sessão de perguntas, tá? Para que o pessoal, enfim, para quem se interessou com o trabalho e quer ficar com alguma, se ela tem algum interesse em querer saber mais alguma coisa, sejam encorajados a fazer isso, tá? Eu vou deixar disponível para vocês depois, deem uma olhada.
Acho que é um guia bem rápido, pelo menos para conseguir vocês montarem a apresentação, tá? Não me venham com slides cheios de texto, por favor, tá? Já estou pedindo antes, estou gravando para colocar no mudo, porque acho que a Marlise vai olhar depois. Não coloquem texto, tá? Tentem dominar vocês precisam dominar um pouco do assunto para que, quando vocês forem apresentar, vocês tenham ideia do conteúdo que vocês vão apresentar, tá? E, por favor, não leiam, tá? Uma ou outra coisa, não tem problema. Às vezes, eu também coloco alguma coisa nas aulas, eu não consigo explicar a minha ideia com o que eu estou querendo dizer. Às vezes, ler aquela frasezinha é melhor do que a gente enrolar e, sei lá, acaba não saindo da maneira como deveria, tá? Não é nenhum crime, desde que não seja, né, uma coisa frequente na apresentação, tá? Você alguém quer comentar alguma coisa? Um item importante também, deixa eu colocar aqui a tabelinha que eu vou deixar para vocês olharem também. Um item que é bem importante é vocês prestarem atenção nos seminários dos colegas e fazerem perguntas, tá? É um dos critérios de avaliação também. Então, vocês precisam prestar atenção no seminário do colega e fazer perguntas ao final. Todo mundo, tá? Deixa eu achar aqui para compartilhar com vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Estão aí me assistindo ainda? Sim. Meu computador resolveu congelar. Por quê, meu querido? Por quê? Resolveu não trabalhar mais. Só um pouquinho. Eu vou olhar no Moodle porque eu tenho numa outra disciplina isso e eu quero mostrar para vocês, tá? Aí eu já tô. Sim, agora me deixa entrar. Aqui. Estão vendo? Agora meu computador morreu, não consigo ver mais. Sim. Então, ó, aqui estão os critérios da avaliação que eu vou usar no seminário, tá? Então, na hora de vocês começarem a montar, levem eles em consideração, tá? Eu vou alterar o tempo, que esse daqui não tinha feito para a disciplina de vocês aí. Então, o tempo de apresentação foi adequado, tá? Então, tem um valor ali, eu já falei, né? Apresentou menos, eu desconto um pouquinho. Apresentou mais, eu desconto um pouquinho também. Houve organização e planejamento da apresentação, sendo clara e objetiva. Então, vocês têm que ter, né, como eu falei, uma introdução, o desenvolvimento ao longo da apresentação e depois, lá no final, uma conclusão. E ter as referências lá no final que vocês utilizaram, tá? Provavelmente vocês vão utilizar algum livro. Então, tem que ter a apresentação, ela tem que ter uma lógica, tá? Vocês não vão apresentar dados aleatórios com relação ao polímero que vocês apresentaram. Tem que ter uma lógica, tá? Eu vou colocar isso que faltou eu colocar, tá? É verdade. Eu tenho um documento que descreve, é tipo um guia que vocês devem colocar na apresentação para seguir essa ordem, tá? Depois vocês olhem, que agora eu não tenho no Moodle esse. Vocês olhem e depois, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, tá? Aí, os recursos didáticos, né? Imagens, tabelas, foram empregados de maneira correta? Né? Houve capacidade de despertar e manter o interesse pelo assunto? Eu quero ver o entusiasmo que vocês vão ter com relação à apresentação, para ver se vocês despertam o interesse dos colegas, tá?
houve domínio do conteúdo apresentado, então eu vou conseguir ver que vocês estudaram, se prepararam para fazer esse seminário, não é simplesmente fazer a apresentação, quero que vocês aprendam fazendo com ela. E que vocês aprendam um pouco, claro que a gente acaba aprendendo muito mais quando faz, e aprende menos quando a gente vê os colegas apresentando. Mas, enfim, isso também faz parte da aprendizagem, tá? E ali fez perguntas para os colegas, tá? O relatório, no caso, para vocês não tem, tá? Essa parte aqui eu vou tirar, daí o total vai ser 10 desses todos esses itens, tá? Mas eu vou colocar tudo isso no Moodle direitinho para vocês. Certo? Então tá, se ninguém tem dúvidas, a nossa aula de hoje era isso, tá? Senão nós nos vemos, eu vou deixar no Moodle a lista de exercícios, eu vou colocar para vocês entregarem lá na primeira semana de janeiro, para mim dar tempo de corrigir até a prova, tá? E aí vocês vão ter bastante tempo para fazer a lista, façam ela bem feita, tá? A gente corrige logo depois que vocês apresentarem os seminários, eu vou fazer a correção dela. E depois, claro, a prova vai ser bem baseada nessa lista de exercícios que vocês vão fazer, tá? Aí a entrega fica lá pro dia 5 daí, isso. Porque dia 12 é a prova, né? E dia 19 ficou a recuperação. Isso, né? Não tenho mais um Moodle para eu poder olhar agora. Mas acho que ficou isso, né? Alguém lembra? Ah, não lembro também com as datas. Tá. Mas eu acho que é isso, porque na última semana de janeiro, tem o exame. Eu lembro que nessa semana do 19 é recuperações, né? Então, as aulas, digamos assim, terminam uma semana antes, né? Isso. Uhum. Ai, a garganta tá péssima. E só uma pergunta com a questão da química. Amanhã, laboratório? Só um minuto, Daniel. Sim, amanhã vai ser aula prática. O que eu estava querendo dizer, para deixar claro, ainda mais que vai ficar gravado, é que na semana do dia 19 ficou a semana de recuperação, então o que eu vou fazer? Na semana do dia 19, vocês podem recuperar ou a etapa 1 ou a etapa 2, né? Que provavelmente é que foi pior, tá? E mesmo se nessa recuperação não atingir, na semana seguinte tem o exame. Aí o exame é de todo o conteúdo, tá? No PPC só conta como exame, tá? Essa etapa adicional de recuperação, acho que é importante colocar enfim, para quem foi mal em uma área só, não precisar fazer o exame de tudo, tá? Mas espero que vocês consigam recuperar quem precisa na segunda etapa agora, tá? Tem menos conteúdo também. Certo? Mais alguma dúvida? Qualquer coisa a gente se fala, vocês podem, né, mandar o WhatsApp. Senão a gente vai se ver de novo só lá no dia 6, tá? Certo? Boa noite, então, gente. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite.